Olá pessoal, bom dia. Todo mundo aqui de Niterói, né? Rio de Janeiro. Eu trouxe questões agora de desenho arquitetônico para vocês, tá? Eu fiz um para Abadia, também serve, tá pessoal? Serve porque esse conteúdo, né? Que tem desenho arquitetônico e outros aí, é uma lista, tá? Que ele colocou, é o mesmo conteúdo. Ele está abordado na NBR 13.133, tá? Então trouxe aqui algumas informações, primeiramente, tá? Pra gente ter uma noção. Certo? Aqui de um site, eu vou deixar a fonte, né, o link do site na descrição do vídeo, ok? Do professor. Então, algumas informações que seria desenho topográfico, outras coisas. Aí, no fim, umas 4 ou 3 questões que eu trouxe, tá bem? Então, para se você deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você é novo. Se quiser adquirir os materiais para fiscal de obras e posturas de Niterói, Rio de Janeiro, fala comigo no WhatsApp, na descrição do vídeo, ou então aqui na tela vai aparecer para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. O que seria, turma, um desenho de topografia, tá? Eu tenho que lembrar que eu estou falando para pessoas que são técnicas, né? Então, deve ser igual que eu, né? O que é um desenho de topografia, né? Segundo o site, assim, o desenho de topografia consiste na representação fiel do terreno em planta, tá? Com seus acidentes naturais, hidrografias, uso solo, benfeitorias, bem como todos os elementos relevantes para atender à finalidade do levantamento, tá? Isso aqui, quando eu fazia geografia, eu fui muito isso aqui no ArcGIS. Eu fazia toda essa linha aqui, tá? Depois passar 3D, ele fazia aquela... o design, né? Ficava bem bonitinho, era bem legal. Então, pessoal, aqui nessa linha, né? A gente viu o quê? Viu os números, tá? 10, 20, 30 e 40, tá? Então, aí tem relação aqui com a altura do morro, né? Eu vou falar aqui do morro, certo? A moto aqui é demais, tá, pessoal? Então, aí tem uma noção, um desenho, né, na carta, de como será realmente o terreno, né? Se o terreno é mais plano, se é montanhoso, né? Desenho de topografia, pessoal, deve possuir os acidentes naturais, tá? A hidrografia, o uso do solo, tá? As benfeitorias e qualquer elemento relevante para atender à finalidade do levantamento. Então, isso aqui, pessoal, é um tema que a banca pode abordar para vocês, tá, pessoal? Quais elementos que o desenho da topografia deve possuir? Então, isso aqui pode ser uma questão que a banca pode vir cobrar vocês, certo? Isso, quais são eles? Os acidentes naturais, a hidrografia, o uso do solo, as benfeitorias e qualquer elemento relevante para atender a finalidade do levantamento, ok? Então, tem um padrão e também outras características que podem ser incrementadas de acordo com a função que a carta terá, tá? Que o desenho terá, ok? O tipo de levantamento topográfico que está sendo realizado é que dirá quais elementos que a planta topográfica deve ter. Exatamente o que consta aqui nesse elemento, né, pessoal? Então, o tipo de levantamento topográfico, né, ele vai determinar os elementos que serão utilizados na carta, tá, pessoal? Na planta topográfica. Carta, falando carta, ok? Lembra, pessoal, isso aqui na aula, isso aqui é apenas passando informações a vocês, tá? Eu não sei dar uma boa a vocês, tá, pessoal? Desculpa aí. Tem muitos professores maravilhosos aí que conseguem explicar melhor para vocês, tudo bem? Eu tô só dando um par aqui, umas informações para passar para as questões, ok? Qual a diferença entre planta de topografia e mapa, tá? A planta de topografia, pessoal, é a representação gráfica em uma parte. A planta de topografia é a representação gráfica de uma parte limitada da superfície terrestre sobre um plano horizontal local, em escalas maiores que 1 por 10 mil, tá, pessoal? Que acho que é 1 por 10 mil. Para fins específicos, na qual não se considera a curvatura da Terra, tá? Então, pessoal, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar os pontos importantes, né? A planta topográfica, pessoal, é a representação gráfica de uma parte limitada da superfície terrestre. Então, ele vai pegar uma parte limitada da superfície terrestre, ok? Sobre um plano horizontal local em escalas maiores, tá, pessoal? Escala maior que 1 para 10 mil, certo? Na qual não se considera, pessoal, não se considera a curvatura da Terra, tá? Então, a topografia, ela é o quê? A superfície de terra é limitada, tá, pessoal? Escala maiores que 1 para 10 mil e ela não se considera a curvatura da terra. Ou seja, uma planta de terreno deve possuir uma escala grande,
que segundo a NBR 13.113 deve ser superior a 1 para 10.000. Ok? Então, dando aquela reforçada, né, pessoal? Plano de topografia limitada de superfície terrestre. Escalas maiores que 1 para 10.000 não se considera a curvatura da Terra. Ok? Outras informações aqui que a gente tem que saber para a nossa prova. As escalas normalmente utilizadas na representação de plantas de lote urbano são 1 para 250, 1 por 500 e 1 para 1000, 1 por 1000, tá? Já para representações rurais, é normal utilizar as escalas de 1 para 1000, 1 para 2.500, 1 para 5.000 e 1 para 10.000, tá? Então, vamos aqui, né, pessoal? Ó, plantas de lotes urbanos, a gente tem números pequenos, né? 250, 500 e 1000, tá? Já para áreas rurais, a gente vê um número maior, né? 1 para 1000, 1 para 2.500, 1 para 5 e 1 para 10.000. Isso aqui também é muito importante a gente saber para a prova, se ela pedir, não errar, tá, pessoal? Temos aqui, pessoal, desenho de topografia, diferença entre escala grande e escala pequena. No geral, quanto maior o denominador, menor será a escala. Quanto maior o denominador, menor será a escala. Por exemplo, considerando duas escalas, 1 para 1000 e 1 para 50.000, a primeira divisão resultará no valor de 0,0010 e a segunda divisão resultará no valor de 0,00020. Perceba, pessoal, que o primeiro valor é maior que o segundo, tá? Então, 1 para 1000 é maior que 1 para 50.000. Ou seja, a escala de 1 para 1000 é maior do que a escala para 50.000. Temos aqui a figura, tá, pessoal? Escala grande, pessoal. A gente vê que a escala grande, o número é menor do que da escala pequena. O número de uma escala grande é menor do que a escala pequena, tá? É uma inversão de termos aí, tá, pessoal? Veja bem. Uma escala grande quer dizer o quê? A gente vê a figura aqui, pessoal, com mais detalhes. Tá vendo aqui? Ó? A gente consegue ver uma área urbana aqui, tá, pessoal? Numa escala grande. Já na escala pequena, a gente vê vários países no continente europeu. Certo? Tem essa diferençazinha aí. Como eu disse. Gente, tem hora que a sinusite ataca geral. Quando só vai chover que eu fico mal. Então, escala grande, pessoal, o número será menor, tá? O valor da escala será menor do que a escala pequena, tá? Então, a escala pequena terá um valor maior. Então, decore isso aí para você não perder. Pessoal, vou pedir perdão a vocês aqui, tá? Que está esperando uma aula muito top. Eu só estou passando informações a vocês, tá, pessoal? Eu não sou nenhum professor. Eu pensei que eu ia estar bem hoje, mas minha voz hoje está ruim, minha sinusite está atacando, ok? Então, peço paciência. Se gostar, eu trago um complemento dessa aula, tá? Prometo que será melhor do que essa. Tá bem? Belezinha? Vamos lá, tá, pessoal? Quais elementos que um desenho de topografia precisa ter? Existem 5 elementos que são obrigatórios, de certa maneira, que se uma planta ou mapa não estiver, será um simples croquis e não uma planta ou mapa. Então, se não tiver pelo menos esses 5 elementos aí, ela não será uma planta, tá, pessoal? Ela será um croquis, ok? E que elementos são esses, pessoal? Quais elementos são esses? É o título, tá? A legenda, a escala, a orientação e o projeto cartográfico. Isso aqui também devemos saber de cor, tá, pessoal? De cor. Sim, eu estou fazendo material, tá, pessoal? Eu estou fazendo material com conteúdo e questões desse assunto aqui, tá? Ele vai no bloco 2 de materiais para vocês, tá? Que vai estar disponível em breve. Lembrando, eu estou fazendo reforma aqui em casa, tá, pessoal? Quebra parede, sobre parede, que eu nunca fiz na minha vida, tá? E eu tô um pouquinho atrasado, mas eu vou, como já tá dando uma aliviada, eu vou focar nesse material para terminar até essa semana, tá, pessoal? Até sexta-feira eu trago para vocês aqui anunciando esse material disponível, ok? Então, relendo aqui, né? Existem 5 elementos que são obrigatórios, de certa maneira, que se uma planta ou mapa não estiver, será apenas um croquis. Que elementos são esses, pessoal? Minha vez ficou embaçada agora. O título, né? Falei de novo. Legenda, escala, orientação e projeção cartográfica. Primeira questão de hoje. Essa aqui foi tirada da NBR 13.113, tá? Que diz assim. Segundo o anexo B da NBR 13.113, que trata sobre as convenções topográficas, marque a figura abaixo
que refere a cerca de madeira ou tapume. Aqui foi um erro de... Você vai com o celular, pessoal, e fica trocando as palavras, tá? Que nada a ver. Às vezes você troca, corrige, e você vê, ela deixou como queria, né? Aí você vem com essa bizarrice aqui de questão. Então, pessoal, qual da figura aqui representa cerca de madeira ou tapume? É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Agora é com vocês, tá, pessoal? Pausa o vídeo agora, responda a questão e confere se acertou ou não, tá? Vamos lá para a questão? Se você marcou a letra B, tá? Você acertou. Ok? Aí, cerca de madeira ou tapume. É o tracinho, né? Vou passar aqui. É o tracinho com esses dois riscos, né? Na vertical, tá? Ok? Questão 13. O posicionamento geográfico da área, objeto de levantamento, quando possível, deve ser dado pelas coordenadas geodésicas da origem do sistema altimétrico. Certo ou incorreto? Pessoal, essa NBR não é muito grande, tá? Então vocês têm que decorar ela, certo? Quando eu terminar o material, fica mais fácil, porque vocês vão decorar através de questões, tudo bem? Beleza? Tem uns cálculos que eu não sei se a banca vai cobrar. Tá aí, erro, então não sei, já que é para nível técnico, né? Já pode ser que cobre, tudo bem? Então vocês deem uma olhada nela, tá? Ver como funciona. E vamos lá para o gabarito. Aqui, pessoal, o gabarito está errado. Porque o plano não é altimétrico, e sim planimétrico, tá, pessoal? Então, origem do sistema planimétrico, tá? O posicionamento geográfico da área, objeto de levantamento, quando possível, deve ser dado pelas coordenadas geodésicas da origem do sistema planimétrico, ok? Programa todo, né? Questão 11. Sistema de projeção utilizados no levantamento topográfico pelo método direto clássico para a representação das posições relativas dos acidentes levantados através de medições angulares e lineares horizontais e verticais, cujas características são, exceto: letra A. As projeções são ortogonais à superfície de projeção, significando estar o centro da projeção localizado no infinito. B. A superfície de projeção é um plano normal à horizontal do lugar do ponto de superfície terrestre, considerado como a origem do levantamento, sendo seu referencial planimétrico referido ao datum vertical brasileiro. C. O plano de projeção tem a sua dimensão máxima limitada a 80 km a partir da origem, de maneira que o erro relativo decorrente da desconsideração da curvatura terrestre não ultrapasse 1 por 35.000 nesta dimensão e 1 por 15.000 nas imediações da extremidade desta dimensão. D. A localização planimétrica dos pontos medidos no terreno e projetados no plano de proteção e projeção se dá por intermédio do sistema de coordenadas cartesianas, tá? Cuja origem coincide com a do levantamento topográfico. Letra E. O eixo das ordenadas é referência azimutal, que, dependendo da peculiaridade de levantamento, pode estar orientado para o norte geográfico, para o norte magnético ou para uma direção notável do terreno julgada importante. Então, quais dos itens aí, pessoal, contém erro? A letra A, B, C, D ou a letra E? Pessoal, o gabarito da questão aqui, ele está na letra B, tá? A letra B aqui está incorreta. Por quê? Porque assim, pessoal, a superfície de projeção é um plano normal a vertical do lugar no ponto da superfície terrestre. Então, é normal a vertical no lugar no ponto da superfície terrestre. Eu botei aqui, pessoal, plano normal a horizontal, tá, pessoal? Então, é vertical. Considerado como a origem do levantamento, sendo seu referencial altimétrico referido ao datum vertical brasileiro, tá? Então, é seu referencial, pessoal. Ele é o quê? Altimétrico. Belezinha? Gabarito letra B, tá? Vamos para a última questão de hoje. Grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro que, sendo desconhecido, o valor mais provável é considerado como a média aritmética destas observações. A definição acima, pessoal, refere-se a quê? Letra A. Levantamento topográfico planimétrico. B. Levantamento topográfico expedito. C. Exatidão. Ou D. Método das direções. Então, agora é com vocês, tá? Tem a definição em cima aí. E refere-se ao que, pessoal? Letra A. Levantamento topográfico planimétrico.
B. Levantamento topográfico expedito. C. Exatidão. Ou D. Método das direções. Pausa o vídeo, responda a questão e vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já marcou o gabarito? Se você marcou a letra C, acertou, tá ok? Tá aí na tela para vocês. O item 3.10 da NBR 13.113.133, tá? Para vocês aí, ok? Então fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, eu não sou professor dessa área, tá? Então, passei as informações que eu pude aqui, que eu achei interessante pra gente saber. Espero que ajude de uma forma, tá, pessoal? No mais, eu trago outro vídeo aqui, certo? Contando que eu não esteja com a cirurgia atacada. E vamos lá. Fica com Deus todo mundo, bons estudos. Não esqueça, se quiser comprar material, falar comigo no WhatsApp, na descrição deste vídeo, ok? Tchau!